Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha todos os dias nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo isso todos os dias, o YouTube reconhece a beleza dessa missão. O evangelho que nós vamos partilhar hoje encontra-se em São Marcos. Na primeira semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço da arrecadação, e disse-lhe: Segue-me. E Levi levantou-se e seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, era numerosa os que seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos discípulos: Ele come com publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: Os que estão doentes, os que estão são, sadios, não precisam de médicos, mas os que estão doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, é uma passagem tão bonita, mas que ela faz com que, de fato, nós olhemos não mais para o externo, ou seja, para o outro, mas olhemos-nos para infra, ou seja, para dentro, que consigamos nos enxergar. Porque Jesus diz aqui, o texto tão bonito, ele viu Levi. Jesus viu, primeira ação, ele viu. Claro que Jesus olhou para tudo aquilo, tantas pessoas, mas ele viu Levi. Foi um olhar mais que penetrante, foi um olhar convite, foi um olhar desejoso de que este fizesse parte da minha vida, da minha história. Foi um olhar que Jesus deu para Levi que o convenceu imediatamente. Jesus não viu e não quis ver, ou não interessava para Jesus, o pecado do outro. Aconteceu esses dias, eu não vou falar o nome do padre não, porque não convém aqui, porque essa reflexão vai para tantos e tantos lugares, né? Mas um padre que está na mídia e houve muitas pessoas malhando esse padre, pessoas da igreja malhando esse padre, e o fundador da comunidade Servo da Divina Misericórdia orientava aos consagrados da comunidade para que, enquanto consagrados, nunca falasse mal de um sacerdote. Eu achei isso tão bonito, eu achei isso tão dentro de uma realidade caríssima. É um olhar não para o pecado, e sim para a pessoa. Nós costumamos, muitas vezes,
em primeiro lugar, apontar o dedo e somente apontando o dedo. Quando Jesus quer lançar um olhar, e nesse olhar ele abraça o outro. Quem somos nós para julgar a quem quer que seja? Quem quer que seja. E o fundador da comunidade dizia, na orientação que fazia para os seus filhos, para os consagrados, oremos. Ainda que não concordemos, oremos. Aqui está a chave total de uma vida coerente com a fé, coerente com a nossa fé. Oremos. Observemos a atitude contrária, mas não lancemos um olhar de condenação. Exatamente aqui está a chave desse evangelho. Não foi um olhar de condenação, mas um olhar de misericórdia, um olhar de acolhimento. Aqui está a chave importante para a nossa vida cristã. Então, veja bem, ele seguiu imediatamente. Uma única palavra, segue-me. Ele seguiu imediatamente. Levou-o para sua casa, juntamente com outros cobradores de impostos e pecadores, diz o texto. Tomaram lugar com os discípulos, fizeram refeição, partilharam o pão, partilharam a palavra, mas os escribas, aqui, muitas vezes somos nós, entramos nós aqui. Os escribas do partido dos fariseus, diz o texto, vendo comer com as pessoas de má vida e publicanos, dizia aos seus discípulos: mas o seu mestre come com os publicanos e com pessoas de má vida? Como é que é isso? Como é que é isso? De má vida. O nosso olhar para as pessoas que não fazem parte, muitas vezes, da nossa dinâmica de vida, é um olhar exatamente desses homens aqui, desses escribas, desses fariseus que querem olhar a miséria do outro, mas esquece das suas próprias misérias. E Jesus belíssimamente responde: quem está sadio não precisa de médico, e sim os que estão enfermos. Eu vim para chamar aqueles que precisam. Não vim chamar os justos. Quem não precisa já estar comigo. Quem não precisa da graça, no sentido, não necessariamente, talvez não seja essa a palavra correta, não precisa da graça, porque quem somos para não precisar da graça? Mas quem está comigo já está na graça. Então não precisa do médico, ou seja, de cura. Mas quem não está, precisa de cura. Então que hoje nós precisamos observar mais a nossa vida, se de fato nós estamos com Ele, se de fato nós estamos com Cristo. O nosso olhar para quem quer que seja será um olhar de misericórdia. Não vai ser outro olhar. Um olhar de compaixão. Não pode ser, porque se estamos com Ele, não podemos ter outro olhar, porque o olhar dele para conosco é esse olhar extremo de compaixão e de misericórdia. Então que nós possamos hoje observar a nossa vida, observar a nossa caminhada
observando essa caminhada, direcionar a nossa vida para esse evangelho. E uma orientação que está nas regras da comunidade é não falar mal do sacerdote. Eu lembro bem disso, eu lembro bem dessas palavras, tão bonita, né? Não falar mal do sacerdote, ainda que ele mereça. Repito, ainda que ele mereça. E nisso a gente vai tirar todas as outras pessoas também, que nós não podemos ficar falando mal. Lutemos para que, de fato, nosso Senhor tenha esse lugar na nossa vida e que, de fato, nós estejamos ao lado dele, e uma vez estando do lado dele como a Virgem Maria, como São José, como Santa Faustina, estando do lado dele, nós não cometeremos nenhuma atrocidade contra ninguém. Que seja assim a nossa vida hoje, que seja um olhar de misericórdia para aqueles que nós entendemos que estão no caminho errado. Olhemos com misericórdia. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude na conquista da nossa casa para cuidar de sacerdotes, que São José, esposo da Virgem Maria, patrono da Santa Igreja, nos dê a graça da fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.